Fala galera, tudo certo? Igor Crow aqui mais uma vez e hoje, como vocês podem perceber, eu tô num lugar um pouco diferente. Hoje eu tô na sede do Cubo Suite, que eu vou mostrar pra vocês como a gente faz a integração do bot conversa com o Cubo CRM. Eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, para vocês conseguirem ligar a sua automação pelo WhatsApp com o seu CRM. Lembrando que para fazer essa integração a gente precisa ter o Cubo Suite contratado e o bot conversa. Se você precisa de algum desses links, se você ainda não contratou uma dessas ferramentas, o link para você contratar elas está aqui na descrição do meu vídeo. Em ambos os links, se você se registrar por eles, eu ganho um pedaço, uma parte da comissão como afiliado. Então, se você quiser se registrar pelas ferramentas pelo meu link, você ainda de quebra ajuda aqui o canal. Então, como sempre, a gente vai direto mão na massa. Vou mostrar para vocês criando um funil, criando essa automação e levando os estágios de uma conversa do WhatsApp para esse funil, ao mesmo tempo que a gente pode movimentar essa negociação durante os estágios e atribuir campos personalizados em cima de uma qualificação. Então, Cubo Suite em mãos, bot conversa em mãos, mão na massa. Bom, pessoal, aqui eu estou na tela inicial do Cubo Suite. Eu vou criar um funil que aqui eu vou chamar de bot conversa, vou selecionar o usuário, por enquanto vai ser só eu mesmo, por exemplo, para vocês. Não vou colocar campo primário nem e-mail e vou deixar a ordem assim mesmo para a gente poder ganhar tempo aqui na nossa apresentação. A partir do momento que eu criei o funil, ele está acessível para a gente. E eu vou criar alguns estágios bem simples aqui, só para a gente poder fazer o passo a passo, mas entenda que esse tutorial serve para qualquer tipo de funil que você esteja usando, independente de quais são os estágios. Então aqui o primeiro estágio que eu vou criar vai ser o novos contatos, onde nós vamos receber todos os leads que entraram em contato e que não começaram a qualificação, ou seja, eles entraram em contato, mas eles não responderam o bot ainda. O próximo estágio que a gente vai criar aqui junto vai ser o estágio de qualificação, que é onde esses leads vão ficar enquanto eles estão sendo qualificados pelo bot, ou seja, o bot está fazendo perguntas para eles, mas eles ainda não chegaram no objetivo final, ainda não tenho todos os dados necessários. E por fim, aqui para exemplo, eu vou criar mais dois estágios. Um estágio vai ser específico para o envio de uma apresentação, ou seja, digamos que aqui na empresa nós apenas enviamos uma apresentação para um lead, ou a gente pode agendar uma reunião, agendar uma call para fazer essa apresentação em live, digamos assim. Então eu vou criar mais dois estágios. O primeiro vai ser o de enviar material e o próximo estágio vai ser o de apresentação agendada. Então vou colocar aqui só o nome, vou adicionar. Pronto, para o nosso exemplo eu já tenho 4 estágios. Lembrando que tudo que eu vou ensinar para vocês aqui serve para quantos estágios vocês quiserem. Aqui para título de conhecimento eu vou fazer mais simples para a gente não estender muito o vídeo. Então agora que a gente já tem a nossa base, que é o funil e os estágios criados, eu vou criar também os campos personalizados que a gente vai usar nessa automação. É sempre importante lembrar que se há uma automação, um chatbot, o nosso objetivo vai ser sempre capturar dados do lead, fazer a qualificação antes de oferecer alguma coisa ou de abrir para ele falar com inteligência artificial. Aqui para esse vídeo de exemplo, eu vou fazer 4 perguntas para o lead. Qual que é o nome dele, qual que é a cidade onde ele atua, quantos funcionários ele tem, qual que é o mercado de atuação dele, qual que é a profissão dele. Esses são campos personalizados que podem ser utilizados no seu negócio ou não, mas o fato aqui não é usar exatamente os mesmos campos que eu, e sim saber como criar os seus próprios campos, porque nichos diferentes precisam de informações diferentes de clientes. Tem qualificações que são só nome e telefone, tem qualificações que você precisa de às vezes 10, 12 perguntas antes de entregar para o lead o que ele precisa ou o que ele deseja. Então agora eu vou clicar aqui em cima no Cubo Suite em configurações, campos personalizados, e aqui em cima na lateral esquerda eu vou criar o nosso primeiro campo, que é o campo de cidade do lead. Vou definir que ele é um campo do tipo texto e vou mostrar no card, porque eu quero mostrar para vocês essa automação funcionando. Agora eu vou adicionar outro campo personalizado, que aqui vai ser quantidade de funcionários. Também vai ser um campo aberto do tipo texto e eu também vou mostrar no card para vocês. O último campo que eu vou criar aqui vai ser a área de atuação, que é a última pergunta que eu vou fazer para o lead, também do campo texto, e também vou mostrar no card. E se você está se perguntando por que eu não criei um campo do tipo nome ou um campo do tipo telefone, é porque esses campos eles já são padronizados no sistema, ou seja, toda negociação já tem um title, toda negociação já tem um contato, ou seja, o nome do lead. Assim como toda negociação já tem um people phone, que é o telefone do lead. Então existem campos específicos, eu vou mostrar para vocês mais para frente nesse vídeo, que todos os projetos têm. Inclusive, se você der uma olhada no seu projeto agora, você vai ver que eles já existem. Eles não estão dentro de campos personalizados, mas todos os contatos já têm esses campos por padrão. Não necessariamente eles são populados. Na nossa automação ele vai ser, porque é uma automação do bot conversa, ou seja, já tem o telefone assim que o lead entra em contato comigo, mas o fato é que nem todos os campos você precisa criar, muitos já vêm na instalação do Cubo, e eu recomendo que você dê uma olhadinha aí quais são eles. Então beleza, até aqui a gente já tem o nosso setup no Cubo realizado, é um projeto mais simples, mas para o que a gente vai fazer aqui já vai servir perfeitamente. Qual que é o nosso objetivo? Quando o lead entrar em contato com o nosso telefone que está ligado no bot conversa, eu vou perguntar para ele qual que é o nome, e a partir desse momento eu vou criar a negociação. Por quê? Eu não preciso perguntar o telefone, porque o bot conversa já sabe o telefone. Então eu pergunto o nome e o telefone, crio a negociação dentro do Cubo e começa essa qualificação. A partir do momento que o bot começar a perguntar qual é a cidade que você mora, quantos funcionários você tem, qual é o seu mercado de atuação, a cada resposta que for enviada pelo lead eu vou fazer uma requisição para o Cubo adicionando esse campo personalizado. Isso pode ser feito dessa forma ou fazer todas as perguntas de uma vez e depois fazer só uma requisição no final.
Aqui, como a gente está fazendo uma ligação direta do bot conversa com o Cubo CRM, é interessante a cada pergunta eu já fazer a atualização do campo personalizado no CRM, porque nem o bot conversa, nem o Cubo CRM cobram por requisições, mas se você estiver usando o integrador no meio do caminho, às vezes é interessante você fazer todas as perguntas e depois mandar uma requisição só para reduzir custo. Porém, nesse cenário, se o lead para de te responder no meio da qualificação, provavelmente esse disparo não vai ser enviado. Então, se você tiver, por exemplo, metade dos dados de um lead, não haverá uma negociação completa. Já no cenário onde a cada pergunta que ele responde, a gente já adiciona isso no CRM, sempre vai estar atualizado no CRM todas as informações que o lead respondeu, não importa se ele fez a qualificação completa ou se parou na metade do caminho. Então agora vocês estão vendo aqui na tela uma conta de teste minha no bot conversa, ou seja, eu já realizei meu registro. Se você não fez seu registro ainda, tem outro vídeo aqui no canal ensinando passo a passo para você se registrar no bot conversa e escanear o QR Code para ativar o seu WhatsApp com a API não oficial. É rapidinho, dá uma olhada no link da descrição ou no card aqui em cima. Lembrando que se você não tem registro no bot conversa, o link de afiliado meu tá aqui na descrição. E com esse link, além de você se registrar na ferramenta, você também dá um apoio aqui pro canal. Mas vamos pro que interessa, porque aqui meu objetivo não é ficar te vendendo nada, e sim te ensinando a fazer pro seu próprio negócio de forma gratuita aqui pelo YouTube. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar um fluxo de conversa aqui dentro. Vou criar um novo fluxo, que aqui eu vou chamar de Integra Cubo. Vou clicar em criar novo fluxo e a partir daqui ele já está na nossa lista de fluxos, é só eu clicar em cima dele que ele vai começar. Aqui no bot conversa todos os fluxos iniciais começam da mesma forma, ele é bem simples e funciona muito parecido com o ManyChat, com o Typebot, enfim, todo o automatizador conversacional funciona de forma muito semelhante. Cada um tem as suas particularidades, mas todos funcionam mais ou menos da mesma forma, com esses fluxogramas de arrasta e solta. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer toda vez que o lead entrar em contato com o meu bot, com a minha automação, eu preciso verificar se esse lead já está no CRM. Por quê? O lead pode entrar em contato comigo agora, eu nunca falei com ele, eu adiciono ele no CRM. Depois de um tempo, ele respondeu a qualificação ou não, ele desistiu num primeiro momento, depois ele volta a falar comigo de novo. Nesse caso, eu não quero criar uma nova negociação, eu não quero negociações duplicadas, eu quero atualizar uma negociação já existente. Então, por isso, a primeira condicional que a gente vai fazer é com base no campo personalizado do bot conversa Cubo ID. Esse campo ele não está no Cubo, ele está no bot conversa e ele vai servir única e exclusivamente para carregar o identificador da negociação no Cubo CRM. Porque quando eu precisar atualizar essa negociação, eu vou ter que mandar o parâmetro dela para a API do Cubo. Algo mais ou menos parecido com o bot acabou de capturar o campo cidade. Quem que eu vou atualizar a cidade? Esse identificador do Cubo. É por isso que esse campo precisa estar criado no bot conversa, a gente vai criar ele agora juntos. Aqui dentro de configurações eu vou abrir uma nova guia, vou navegar até a seção de campos, e aqui eu já tenho o meu Cubo ID criado, mas vocês podem criar um novo campo do usuário, chamar ele de Cubo ID, e ele vai ser sempre do tipo texto. Vocês vão clicar em criar campo. Nesse caso eu não vou clicar porque eu já tenho ele criado aqui, tá vendo? Eu já tenho o Cubo ID, então eu só vou reaproveitar ele dentro do meu fluxo. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer não vai ser uma caixa de conteúdo, e sim uma caixa de condição, porque eu preciso saber antes de qualquer coisa se esse usuário já está registrado no Cubo. Então o bloco inicial vai ser ligado nessa primeira condição, e essa primeira condição vai ser uma condição que deve corresponder a todas elas, e eu vou verificar um campo do usuário Cubo ID. O que eu estou verificando? Se ele possui algum valor, ou seja, já tem uma negociação no Cubo. A partir do momento que eu clico fora aqui, ele atualiza, tá vendo? Ó, Cubo ID possui algum valor. Se não existir, eu sei que se trata de uma qualificação nova. Então aqui sim eu vou começar a mandar conteúdos para ele. Vou arrastar uma caixa de conteúdo aqui para dentro. Vou colocar aqui se ele não tem o Cubo ID com algum valor, eu vou mandar esse primeiro conteúdo, que aqui no meu caso vai ser uma mensagem super simples dizendo bem-vindo ao fluxo de exemplo, qualificação integrada do Cubo CRM. No seu caso, para o seu negócio, é importante você dar o boas-vindas aqui, apresentar a sua empresa, dizer o que vai acontecer, dizer do que se trata, para que o lead já possa começar o atendimento dele. Se você já começar a fazer perguntas direto para ele, pode ser que ele não entenda o contexto e abandone essa conversa. Depois que eu mandei esse texto de boas-vindas, agora eu vou capturar o nome desse lead, porque no bot conversa ele não pega o nome automaticamente, a gente precisa perguntar o nome do lead, e eu sempre preciso de um nome e telefone para criar uma negociação no Cubo, então é isso que eu vou perguntar agora. Então aqui eu vou dizer que antes de continuarmos, qual que é o seu nome, e vou salvar essa resposta no campo nome completo, ou seja, aqui eu vou capturar o nome do lead. Vou salvar essa pergunta aqui, e agora que ele já me respondeu, ou seja, eu já tenho o nome, o telefone dele, eu já tenho tudo que eu preciso para fazer a nossa integração com o Cubo Suite, ou seja, mandar esse lead para lá e criar uma negociação. Eu vou arrastar uma caixa de integração para dentro desse fluxo, e vou usar esse botão de adicionar a integração de webhook. Vou clicar aqui para poder configurar esse webhook, e aqui é importante vocês estarem sempre do tipo post quando eu estiver criando uma requisição, e no caso aqui, vamos verificar qual que é a rota, https://api.cubosuite.com.br/webhook/botconversa interrogação, que é a abertura de parâmetros, e a gente vai mandar dois parâmetros aqui, API Key
que é a chave do usuário, e o Pipe ID, que é o ID do funil. Além disso, eu vou mandar o tipo criação. Eu não vou me estender muito no funcionamento de um webhook. Se você já está fazendo essa integração, eu espero que você já entenda um pouco do funcionamento de um webhook. Não precisa decorar essas rotas, é exatamente do jeito que está aqui. Você pode só copiar e colar, e elas também estão descritas na documentação do Cubo Switch. O fato é que aqui no bot conversa a gente pode utilizar as rotas em cima e criar parâmetros de corpo da requisição, que é exatamente como a gente faz uma integração com o Cubo Switch. Então agora eu vou mostrar para vocês onde vocês pegam os dados que a gente precisa para fazer essa integração e essa requisição para o Cubo Switch a partir do bot conversa. Então aqui, como vocês podem ver, a primeira coisa que a gente vai precisar é a chave de API do nosso usuário. Onde que a gente consegue isso? Aqui no Cubo Switch eu posso clicar nessa fotinha que fica aqui em cima, em meu perfil, API, e dentro desse campo fica a minha chave. No caso, você não está vendo a minha chave, mas você pode só copiar a sua chave aí e colocar ela dentro dessa requisição. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir esse sua chave pela sua chave de fato, que no caso vai ser a minha, mas você vai colocar a sua. O que vem depois? Pipe ID. Ou seja, o identificador do funil. Porque dentro do Cubo Switch você pode ter vários funis. Então, se você tem um funil de pré-venda, um funil de pós-venda, um funil de suporte, um funil comercial, você pode integrar todos eles em automações diferentes do bot conversa, usando uma chave só, que é a sua chave de usuário, e IDs diferentes de funil. Aqui no meu caso, eu vou usar o funil que a gente acabou de criar juntos. Então, eu vou clicar aqui no meu funil bot conversa. E você pode ver que aqui na URL ele sempre mostra um númerozinho aqui em cima. O que é esse númerozinho depois de /pipes? É o ID do funil. É exatamente a informação que a gente está procurando. Eu vou copiar ele aqui, vou voltar para o bot conversa e vou substituir aqui ID do funil pelo número específico do meu funil, e o type eu vou continuar com create, porque aqui a gente está criando uma negociação. Lembra que ela não existia ainda, eu estou criando ela agora. Perfeito. Agora o que eu vou colocar nos headers dessa requisição? Apenas um campo, que é esse daqui de content type, com o valor application JSON. E agora a gente vai para o body, que realmente é o que interessa na requisição, é o corpo dessa requisição, ou seja, os parâmetros que vão ser enviados para o sistema para ele poder trabalhar em cima. Todos os parâmetros possíveis de uma requisição para o Cubo Switch estão descritos na documentação, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu não vou especificar todos eles porque tem muita coisa, dá pra gente mudar o rating, ou seja, colocar mais foguinhos ou menos foguinhos, dá pra mudar o usuário, dá pra atribuir campos personalizados, colocar preço na negociação, atribuir produtos, enfim, tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer. Aqui pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer uma coisa mais simples e eu vou criar com o mínimo necessário para essa criação, mas dá pra mandar mais parâmetros. Se você quiser saber quais, dá uma olhada no link da descrição. Mas o fato é que aqui o primeiro parâmetro que eu vou colocar na requisição, vocês podem ver, tem um maisinho aqui, eu vou clicar. E o primeiro parâmetro é o title, ou seja, o título dessa negociação. O que eu vou enviar aqui? Eu posso enviar tanto a variável como o nome completo do usuário, mas eu também posso colocar um texto aqui em cima, que é o identificador dessa negociação no Cubo. Ou seja, eu quero dizer que ela veio do bot conversa e aqui vem o nome do lead. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o nome da campanha, Instagram, WhatsApp, qualquer coisa que você quiser, com ou sem variáveis, igual eu estou utilizando aqui. Então, a negociação vai ser criada sempre com o nome BC, traço, nome do lead, mas você pode colocar qualquer outra coisa. Vou criar essa chave aqui. O segundo parâmetro que é obrigatório nessa criação é o people name com o N maiúsculo e todos os outros caracteres minúsculos, e nesse campo eu vou mandar aí sim, direto, só o nome completo do lead. Vou criar essa chave, lembrando que é um campo obrigatório. Title e people name são obrigatórios em todas as requisições. Você pode criar uma negociação sem telefone, mas você não pode criar uma negociação sem um contato, afinal de contas não faz sentido. Agora o último parâmetro que eu vou usar nessa requisição de criação é o people phone com P maiúsculo e todos os outros caracteres minúsculos. Por quê? É nesse campo aqui que eu vou guardar o telefone do lead, que é o WhatsApp que ele está falando comigo. Então eu vou criar essa chave aqui e com esses três parâmetros eu já tenho o que eu preciso para criar uma negociação. Lembra que eu só perguntei o nome do lead até agora, não tenho outras informações ainda, mas eu já posso criar essa negociação. Porque se por acaso esse lead parar de me responder durante a qualificação, eu já tenho o que eu preciso para entrar em contato com ele, que é nome e telefone. Então o meu operador ou eu mesmo posso entrar em contato posteriormente e tentar fazer essa qualificação de forma mais pessoal, sem a automação acontecendo. Mas o fato é que 99% dos leads vão passar pela automação e vão fazer a qualificação automaticamente. Aqui é só um sistema de segurança para que não haja perca de leads, ou seja, se ele não quiser completar na hora, se acontecer alguma coisa na vida dele, ou se ele simplesmente cansar de responder, eu já tenho todos os dados que eu preciso para entrar em contato com ele depois. Então agora a última coisa que eu preciso fazer aqui é o mapeamento de resposta, porque assim que o Cubo criar essa negociação, ele vai me devolver o ID dessa requisição externa e eu vou atribuir esse ID na nossa variável do usuário Cubo ID. Ou seja, agora sim,
depois da ligação desse próximo bloco, no final do conteúdo, ele já vai ter criado esse lead dentro do cubo. Vamos testar para ver se está funcionando? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser abrir a guia de automação em uma nova aba, porque a gente vai criar uma palavra-chave, ou seja, um gatilho para trazer esse fluxo à tona. Então aqui dentro eu vou garantir que está selecionado palavras-chave aqui em cima e vou adicionar um campo de palavras-chave, que aqui eu vou chamar de integração cubo CRM, vou adicionar a palavra-chave CRM e essa palavra-chave vai disparar o fluxo que a gente acabou de criar, que é o fluxo integra cubo, que a gente está fazendo juntos. Liguei essa automação, liguei essa palavra-chave, isso aqui é muito importante, porque se ele estiver desligado não vai funcionar, não vai disparar o fluxo. Agora aqui em uma janela do WhatsApp eu vou chamar esse número que está ligado lá na automação, mandando a palavra-chave CRM para ele. Você pode ver que a primeira coisa que ele falou é o bem-vindo ao fluxo, exemplo de qualificação integrada ao cubo CRM. Antes de continuarmos, qual é seu nome? O que é isso aqui que ele está perguntando? Exatamente essa caixa aqui que a gente colocou anteriormente. E assim que eu responder, aí sim ele vai mandar a chamada para integração. Então vamos lá, qual é seu nome? Vou colocar aqui Igor Crow. E vocês ouviram esse barulhinho? É o Cubo CRM avisando a gente que tem uma nova negociação. Então, se eu abrir agora o meu funil, eu vou atualizar essa tela. E vocês podem ver que apareceu aqui, ó, bot conversa, BC, Igor Crow. O que é essa negociação que foi criada aqui? É exatamente essa requisição que a gente fez aqui com o nome de BC, nome completo do lead. Ou seja, tá funcionando. E se eu abrir agora o meu lead aqui dentro, a partir de audiência, eu consigo ver aqui esse contato. E se eu clicar nesse contato, eu já tenho o campo personalizado Cubo ID, que é a minha negociação do Cubo. Ou seja, esse campo aqui, 581715, é exatamente o endereço dessa negociação. Se eu clicar para abrir ela aqui, vocês vão ver aqui, ó, 581715. Então aqui eu garanti que esse lead já está no meu CRM, independente de qual etapa ele passou. E como vocês podem ter percebido, eu acabei de receber uma mensagem do próprio helper do Cubo, que é uma outra funcionalidade que o Cubo Suite tem, que ele me avisa quando chegam novos leads. Então aqui tá vendo, ó, novo lead recebido, BC Igor Crow, e eu posso inclusive clicar aqui e começar a conversar com ele, já chamar ele aqui para conversar. Inclusive, vocês podem ver que além de abrir a conversa aqui, eu também tenho todos os dados dessa negociação. Então, eu como operador não precisaria abrir o CRM, eu já recebi a mensagem aqui no meu próprio WhatsApp, com o telefone do lead, eu já clico no WhatsApp, já abro a conversa com o lead, e se eu tiver logado no WhatsApp Web com a extensão do Cubo, eu ainda tenho acesso a todas as informações desse lead aqui na lateral. Mas como aqui o assunto de hoje é a integração com o bot conversa, especificamente a parte automática, sem o atendimento humano, se você quiser entender um pouco mais de como o operador pode utilizar o Cubo Suite para assumir negociações que foram qualificadas por uma automação ou para saber mais sobre como usar o CRM de forma automática, tem outro vídeo aqui no canal, tá na descrição e tá no card aqui em cima. Dá uma olhadinha depois para você ver como um operador pode fazer várias tarefas e funções automatizadas usando o nosso CRM. Beleza, então agora vamos dar continuidade no nosso fluxo, porque agora que ele já respondeu a minha automação, eu preciso começar o processo de qualificação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima é uma condição. Então aqui a gente vai voltar para os nossos campos personalizados do bot conversa. Vou criar um campo personalizado aqui que eu vou chamar de cidade, um campo do tipo texto. Vou criar esse campo aqui embaixo e eu já tenho ele disponível aqui em cima, cidade. Agora eu posso voltar no nosso fluxo e essa condicional que estava vazia, agora eu vou clicar nela, vou selecionar a condição e aqui dentro do campo do usuário agora eu tenho o campo cidade, que eu espero que esteja com algum valor. Se eu clicar aqui fora ele vai atualizar. Vou ligar aqui o bloco de criação aqui em cima para continuar essa condicional e assim como, lembra que anteriormente a gente já tinha uma condicional aqui perguntando se já existia Cubo ID, ou seja, se é a segunda vez que esse lead já falou comigo e ele já me passou o nome dele, então ele já foi registrado no sistema, eu já posso passar direto por aqui, se ele já tem Cubo ID, e verificar se eu tenho o campo de cidade. Assim ele não vai criar de novo e sim atualizar. Então para isso eu vou criar mais uma caixa de conteúdo aqui dentro e esse conteúdo dessa vez não vai ser necessariamente uma mensagem, mas sim direto a opção de salvar campo, porque eu quero capturar um campo personalizado. Aqui a pergunta vai ser qual cidade você mora e eu vou salvar a resposta dele na variável cidade, para depois eu poder enviar para o Cubo. Então, vou salvar essa opção aqui, vou ligar a condicional para se não tem o valor de cidade, eu vou perguntar, e assim que ele me responder, eu vou fazer uma nova requisição. E aqui está um pulo do gato, para você não precisar ficar copiando e colando sua chave em todas as requisições, você pode só duplicar essa requisição, colocar aqui embaixo e ligar a continuação de bloco nela. Lembra que anteriormente a gente tinha utilizado o tipo create para fazer a criação de uma negociação. Nesse caso, eu não estou criando uma nova negociação, eu estou atribuindo o campo personalizado cidade a uma negociação que já existe, a uma negociação que eu já tenho o Cubo ID dela dentro do bot conversa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou editar essa requisição, vou trocar só o último parâmetro dela, porque é no mesmo funil, é com a mesma chave, só que agora é do tipo update, de atualização. O header é o mesmo, o body é que muda. Aqui eu vou tirar esse body, porque eu vou precisar mandar só dois parâmetros. Qual que é o primeiro parâmetro? É o ID do lead. Então eu vou colocar aqui ID, e qual que vai ser esse valor? A variável que a gente já tem no nosso sistema, que eu chamei de Cubo ID, ou seja, o identificador do lead lá no meu CRM. A segunda informação que eu vou mandar é exatamente o campo personalizado. Então aqui eu vou colocar custom field, underline,
e o identificador desse campo personalizado. Lembra que a gente criou anteriormente lá no Cubo Switch? Agora eu vou vir aqui de novo em configurações, campos personalizados, e vai ser nessa primeira linha da tabela que eu vou conseguir achar o ID do campo que eu tô querendo. Tá vendo? Campo cidade, o ID dele é especificamente esse daqui. Eu vou copiar e vou colar aqui dentro para dizer que eu vou atualizar este campo específico do Cubo Switch com o valor que está na variável que eu acabei de capturar do usuário, cidade. Então, cliquei aqui, coloquei a variável, vou criar essa chave, e essa é uma requisição que não tem mapeamento de respostas, ou seja, eu não estou esperando uma resposta do Cubo, eu só fiz uma atualização aqui dentro. Então eu vou tirar o mapeamento de respostas e vou salvar essa requisição, certo? Aqui a gente já está pronto para testar, mas eu quero trazer a atenção de vocês para mais um ponto. Se eu passar por essa automação aqui de novo, como eu já tenho o Cubo ID, ele só vai me perguntar qual é a cidade que eu moro. E assim que eu responder, ele vai atualizar esse campo personalizado. Aqui dentro do Cubo, se a gente fizer esse teste agora, ele vai atualizar aqui o nosso campo personalizado, vai aparecer no card, mas tem mais uma coisa que deveria ser feita, porque se esse contato entrou em qualificação agora, ou seja, ele está começando a me responder os dados que eu vou querer, cidade, quantos funcionários ele tem, qual que é o nicho de atuação dele, eu já pressuponho que ele já começou o processo de qualificação. Então, além de mandar o campo personalizado, eu também tenho que realizar esse movimento aqui para alterar essa negociação de estágio, ou seja, ela não é mais um novo contato, e sim um contato em qualificação. Mas lembra que é uma operação automática, então a gente não espera que um humano faça esse movimento. Como que a gente cria uma requisição que faz esse movimento? Eu vou voltar aqui no nosso bot conversa, eu vou editar essa requisição novamente, só que dessa vez, ao invés de mandar só esses dois campos, eu vou mandar mais um campo, que é o Stage ID, com I maiúsculo e todas as outras letras minúsculas. Eu vou colocar o identificador do estágio aqui. Onde eu acho esse identificador do estágio? Aqui dentro do próprio funil, eu posso selecionar aqui o estágio que eu quero, no caso vai ser o de qualificação, vou clicar na engrenagemzinha, ações, editar estágio, e o primeiro item que vem é o número do identificador, então eu vou copiar ele aqui, e vou colar ele aqui dentro do bot conversa, no campo Stage ID. Vou criar essa chave, agora sim eu vou salvar e agora sim a gente pode testar um funil funcionando da maneira como deveria ser, além de atribuir campos, movendo estágios também. Então vamos lá, vamos para o nosso WhatsApp, vou mandar de novo o nosso gatilho CRM para essa automação, e ele já não me perguntou qual que é o meu nome, porque a gente tem aqui em cima o nosso condicional. Eu já tenho o Cubo ID, esse contato do ManyChat já passou por essa qualificação, então quando ele vem por aqui, ele passa reto para a próxima, ele não desce aqui. Como eu não tenho o campo cidade, ele acabou de me perguntar, vamos dizer que eu moro em São Paulo. No momento em que eu responder aqui, ele vai fazer essa atualização no Cubo, ou seja, se eu atualizar aqui o nosso funil, essa negociação já foi movida automaticamente de novos contatos para qualificação, e reparem aqui no campo cidade que foi populado. E se vocês entenderam o conceito até aqui, vocês vão entender como é fácil fazer qualquer qualificação, qualquer movimentação de estágio ou qualquer operação 100% automática ou híbrida, onde há uma parte atendida por chatbots, outra parte atendida por humanos, mas o fato é que conforme o lead vai respondendo o que a gente quer, ele vai criando esses campos personalizados, populando esses campos personalizados e alterando o estágio dessa negociação por todas as etapas daqui para frente. Então agora, para esse vídeo não se estender muito, a gente vai fazer as próximas duas perguntas de qualificação antes de fazer o teste final, porque vocês já devem ter entendido a lógica e a gente só vai fazer perguntas e atribuir novos campos personalizados. Então beleza, essa chamada está funcionando certinho como a gente espera, agora eu vou fazer de novo, vou duplicar aqui em cima, vou fazer uma nova condicional, só que agora não vai ser o campo cidade, e sim o campo que a gente vai criar junto aqui, que no caso vai ser quantos funcionários. Vou criar esse campo aqui dentro do bot conversa para eu poder utilizar na minha automação, e eu vou verificar, dessa vez não se cidade existe, vou excluir isso daqui, e sim o campo quantidade de funcionários. Tá logo aqui embaixo, vou clicar nele e eu espero que ele tenha algum valor. Vou clicar aqui fora, e nesse momento eu posso ligar aqui a minha integração da chave aqui de cima, a mesma coisa se cidade já possui algum valor, ou seja, o lead já me respondeu, eu vou para a próxima condicional. Se o lead não me respondeu quantos funcionários eu tenho, eu vou duplicar essa pergunta aqui, porque agora eu vou perguntar para ele quantos funcionários você tem, e agora eu vou atribuir a resposta não mais ao campo cidade, mas sim ao campo quantos funcionários. Vou salvar essa pergunta, vou duplicar essa guia de integração aqui, vou editar, não precisa alterar a requisição ali em cima, o tipo da requisição, porque eu estou atualizando de novo um lead. O que eu vou alterar aqui, eu não vou mais mudar de estágio, porque ele ainda está em qualificação, então eu vou tirar esse daqui. Eu vou alterar sim o custom field, que aqui não vai ser mais esse custom field com esse ID de cidade, mas sim um novo custom field. Então vamos lá, custom field, underline, agora eu vou voltar aqui no Cubo Switch, em configurações, campos personalizados, igual a gente fez anteriormente. Vou procurar aqui pelo campo que a gente criou junto, quantidade de funcionários, tenho aqui o identificador dele, vou colocar logo em seguida, e vou atribuir a esse campo personalizado exatamente o que o lead me respondeu
na pergunta anterior. Então ele está na variável quantos funcionários. Vou criar essa chave aqui, vou salvar, fazer as ligações aqui em cima, ou seja, se eu não tenho ainda, eu vou mandar a pergunta, se ele já respondeu a pergunta, eu vou fazer a integração, e se eu já fiz essa integração, logo em seguida eu vou fazer a última pergunta do usuário, então eu vou duplicar de novo essa condição, não é mais quantos funcionários, e agora sim eu vou criar o campo personalizado, área de mercado, que é o que eu vou perguntar para o lead agora. Vou criar esse campo aqui, vou atualizar o meu fluxo no bot conversa para eu poder ver esse campo aqui dentro, vou entrar na minha integração novamente, e agora o campo personalizado que a gente vai fazer a verificação é especificamente o área de mercado. Então, se esse campo possui algum valor, quer dizer que ele já me respondeu essa pergunta, posso sair fora. Então, aqui em cima eu vou ligar a caixa anterior de condicional, e aqui embaixo eu vou duplicar a pergunta de novo, porque agora eu vou perguntar qual a sua área de atuação. E vou salvar a resposta desse lead, não em quantos funcionários, mas sim na variável correta, área de mercado. Vou salvar essa resposta aqui dentro, vou ligar a minha condição anterior nessa pergunta e vou duplicar mais uma vez essa integração, ligando essa pergunta anterior a ela e vamos editar os parâmetros dessa integração, vai ser do mesmo tipo update, a única coisa que vai mudar de novo aqui é o campo personalizado, que agora vai ser o custom field, e aqui no Cubo Suite eu pego o ID dele, a área de atuação, crio a chave e atribuo novamente a variável que ele acabou de responder, a área de mercado. Vou criar essa chave, vou salvar, vou fazer essa ligação da nossa requisição anterior para ela continuar a pergunta. Aqui já daria para a gente testar, mas eu vou fazer uma última funcionalidade rapidinho para vocês, porque depois que há a qualificação, normalmente a gente manda um menu para o usuário. Ou seja, a gente já pode terminar a qualificação e já movimentar esse usuário para o estágio ou para o funil que corresponde ao que ele realmente está procurando. Nesse caso, no meu canal, eu ensino vocês também a fazer chatbots com inteligência artificial, então você poderia transbordar ele direto da qualificação para uma inteligência artificial, ou transbordar ele da qualificação para um menu. Nesse vídeo a gente vai fazer menu, mas para você ligar uma inteligência artificial, tem outros vídeos aqui no canal ensinando também. Então vamos lá, aqui eu vou criar um menuzinho rápido. Esse menu vai ser enviado para todo mundo que já passou pela qualificação, e aqui vai ser um botão de lista, e a minha mensagem vai ser certo, nome da pessoa, para onde você quer ir. Vou salvar essa mensagem aqui, vou deixar o título do botão de ver opções, você pode colocar outras coisas, e eu vou colocar aqui duas respostas. A primeira opção, digamos que ele quer um material de apresentação, vou salvar esse daqui, vou adicionar uma nova resposta possível, que pode ser agendar a apresentação. Salvei meus dois botões aqui, e o que cada um desses botões vai fazer? Uma nova requisição, movendo esse lead para o estágio que a gente quer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar a requisição anterior que eu tinha nesse menu, assim como se ele já respondeu todas as perguntas, ele vai cair sempre direto no menu, e a primeira integração ela não vai mudar um campo personalizado, mas sim um Stage ID, igual a gente fez anteriormente. Só que agora, se ele clicar nesse primeiro botão, eu quero que ele venha para essa estágio de enviar material. Então, vou pegar aqui o identificador dele, vou colocar aqui dentro dessa requisição, vou salvar e já vou duplicar essa requisição, porque ela só vai mudar o ID também para outro estágio, que nesse caso aqui não é o de material de apresentação, mas sim o de apresentação agendada. Então, vou colocar aqui ações, editar estágio, vou pegar o identificador desse novo estágio que a gente está fazendo e vou substituir o que a gente tinha aqui. Vou salvar, vou fazer as ligações, ou seja, se ele clicar aqui, ele vem para cá. Se ele clicar aqui, ele vem para cá. Em ambos os casos, após a resposta dele, eu vou fazer uma despedida do meu lead aqui para título de comparação, para título de apresentação para vocês, onde eu vou mandar uma mensagem de obrigado, finalizamos o exemplo de qualificação. Vou salvar esse conteúdo aqui. Vou fazer a ligação correta dos dois, que eu estava no continuar sem esperar a resposta. Ele sempre tem que esperar a resposta. E assim a gente finaliza esse fluxo de atendimento. O fluxo completo de qualificação tem 4 perguntas. A primeira é o nome, a segunda é a cidade, a terceira quantos funcionários ele tem, a quarta é a área de mercado. Obviamente, no seu fluxo, no seu negócio, dentro da sua operação, você vai ter campos personalizados e perguntas de qualificação diferentes. Ou seja, isso que eu fiz aqui é um exemplo, mas que te ensina certinho quais são as rotas e quais são os parâmetros para você criar negociações, alterar campos personalizados e principalmente estágios. Lembra que eu falei no comecinho do Swagger? Dá para você entrar lá na documentação e aprender muito mais coisas que dá para fazer. A gente poderia atribuir essa negociação para um usuário específico, colocar um produto específico, definir um preço, definir ganho, definir perda. Enfim, uma infinidade de interações que funcionam mais ou menos dessa forma como vocês viram aqui, mas que estão documentadas ali no Swagger, que o link está na descrição. Então vamos direto para o teste. Agora eu vou mandar de novo a palavra-chave CRM para essa automação. Ele não vai me perguntar qual a cidade, mas sim quantos funcionários eu tenho. Vamos dizer que eu tenho 10 funcionários, ele vai para a próxima pergunta
E se eu atualizar o meu CRM aqui, antes de eu responder a próxima pergunta, vamos atualizar aqui, eu não movi de estágio, ainda estou em qualificação, mas já aparece aqui a quantidade de funcionários que eu acabei de responder. Tá vendo aqui, ó, quantidade de funcionários, 10, tá aqui na minha cabeça, do ladinho. Agora eu vou voltar no WhatsApp, vou responder a próxima pergunta. Vou colocar que eu trabalho com marketing digital. Ele me deu aqui o menu de opções. Antes de eu selecionar a opção que eu quero, vamos atualizar aqui para ver se ele fez certinho, se atualizou o card também. Já colocou a área de atuação, marketing digital. E nesse momento eu posso escolher qualquer uma das opções, como por exemplo material de apresentação ou agendar a apresentação. Vamos dizer que eu quero agendar uma apresentação, vou mandar essa mensagem aqui. E em sequência ele me deu o obrigado, finalizamos o exemplo de qualificação e se eu atualizar essa negociação aqui, de acordo com o que eu cliquei lá, ele já me mandou para o último estágio desse funil. Você pode ver aqui em cima a apresentação agendada com todas as informações do lead em uma operação que foi toda feita automaticamente, ou seja, essa negociação foi criada aqui em cima em novos contatos, passou pela qualificação, ficou atualizando os campos aqui em cima e só quando o lead deu o disparo que a gente pré-programou para fazer a alteração de estágio, aí sim eu vim parar no estágio que eu queria. E é assim que a gente integra o bot conversa com o Cubo Suite, ou seja, assim que a gente integra uma ferramenta de chatbot automático com um CRM que vai guardar todos os dados e toda a saúde do seu negócio com operadores ou sem operadores. Como eu falei para você, dá para fazer uma infinidade de coisas a mais, mas esse aqui é só um vídeo de exemplo para você entender o que é uma requisição do tipo de criação e uma requisição do tipo de update, e principalmente a lógica de verificar nas condicionais em cima das chamadas antes de fazer as perguntas, se eu já tenho esse campo respondido. Se eu já tiver, passa para o próximo. Não fica perguntando de novo para o lead coisa que você já sabe, que isso acaba fazendo ele desistir do seu fluxo. A continuação desse fluxo pode ser, como eu disse anteriormente, o envio para uma inteligência artificial, o envio para outro fluxo de apresentação ou até o envio para um ser humano. E aí a gente já consegue configurar tudo isso dentro do bot conversa. Como todos os vídeos do canal, se você quiser o modelo que a gente fez aqui em aula, para você baixar e instalar no seu projeto de forma simplificada e ter essa mesma automação que eu criei aqui rodando no seu projeto. Depois, obviamente, você só vai ter que trocar o ID do funil e a sua chave, os parâmetros para o seu funil específico, mas todo o corpo ali já vem prontinho para você, instalado. O link está aqui na descrição e você pode importar esse modelo para o seu projeto em poucos cliques. Se vocês tiverem dúvidas sobre essa integração, pode deixar aqui nos comentários do YouTube mesmo ou entrar em contato com a central de suporte do Cubo CRM que eles vão ter todo o prazer em te ajudar nesse processo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo novo, desse cenário novo e todas as vezes que eu for falar de CRM, vocês vão me ver por aqui na sede do Cubo Suite, que é esse espaço incrível de uma empresa que eu gosto muito e que é uma grande parceira desse canal. Então, lembrando, se você não tem o registro ainda no Cubo Suite ou o registro no Bot Conversa, os links de registros estão aqui na descrição e você de quebra ainda ajuda o canal. Mas as melhores formas de você me ajudar é se inscrevendo aqui no canal e principalmente compartilhando com aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa fazer esse tipo de serviço e tá aí batendo cabeça pela internet procurando informação. A ideia aqui no canal é entregar conteúdo de graça para qualquer pessoa conseguir fazer a automação com ou sem inteligência artificial. A gente se vê no próximo vídeo, valeu pessoal e até lá!